Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a um pedido especial dos meus alunos, eu queria tratar com vocês hoje da ação monitória. Eu quero fazer uma leitura, artigo por artigo, fazendo uma interpretação, uma visão que o professor Ronaldo tem de cada artigo, de cada expressão que nós vamos encontrar aqui no código, tá bom? Eu vou colocar as expressões mais importantes aqui do lado e a gente vai acompanhar esse estudo. Quero dizer para vocês que é um estudo que eu estou fazendo com base no meu particular entendimento. Eu não vou dar aqui nenhuma bibliografia para vocês do que eu estou apurando, do que eu estou debulhando do código, tá ok? Vamos lá. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter direito de exigir do devedor capaz. Afirmar com base em prova escrita. Ele vai ter que, quando ele afirma que tem um direito, né, ele tem que fazer a prova disso. É uma primeira fase, eu vou dizer assim, da ação monitória. Uma fase cognitiva do juízo com base nas informações dessa afirmação que o credor vai fazer. Baseado em quê? Título, prova sem eficácia de título executivo. Ele não está elencado naquele rol de títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. É um título que não tem cambiariedade, líquido certo e exigível. Lhes falta esse título um desses elementos. O pessoal gosta de exemplificar muito com notinha de boteco, vale também. Documento prescrito é um clichêzão aí dos títulos sem eficácia executiva. O elementar é aquele documento, pode ser um print de WhatsApp, onde a pessoa diz: tudo bem, vou lhe pagar R$1.000. Não é um título executivo, não tem eficácia executiva, líquido certo e exigível, conforme pede a lei, não é. Mas você vai fazer uma afirmação, você vai afirmar que aquela pessoa lhe deve com base nesse print do WhatsApp, por exemplo. Ter direito exige devedor capaz. Interessante, porque colocou a expressão capaz aqui, devedor capaz. É porque o incapaz não é devedor a priori. O incapaz não é devedor a priori, porque ele não contrai obrigações. Cuidado, tem 2 pontos aqui e 3 incisos logo adiante. As obrigações constantes dos incisos que nós vamos ver agora a pouco só podem ser contraídas por pessoas capazes. Então não é que a ação monitória só pode ser direcionada a pessoas capazes. Eu prefiro dizer que a obrigação contraída, que não é líquida, não é certa, não é exigível, não tem eficácia de título executivo judicial ou extrajudicial, só pode ser contraída essa obrigação por quem é capaz. Em sendo capaz, ele pode contrair as obrigações, por exemplo, inciso 1º, pagamento de quantia em dinheiro. Segundo, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Olha, até entrega de imóvel está contemplado agora nesse CPC 2015. E por fim, a de implemento de obrigação de fazer ou não fazer. Para esses elementos aqui, esses 3 incisos, eu faço a recomendação de recorrer lá no Código Civil, direito às obrigações, e ver a quem pagar, quem deve pagar, quanto pagar, onde pagar e, principalmente,
a quem pagar e quem pagar. Esses dois elementos são essenciais para definir o autor e réu, autor e requerido da ação monitória. Então, nós sempre vamos ter que ancorar aqui lá no Código Civil para termos uma boa definição desses elementos. E quais são as obrigações? A obrigação de entrega de dinheiro, entrega de coisa e a obrigação de fazer ou deixar de fazer algo. Estão aqui nesses três incisos esse elemento que nós vamos resgatar no Código Civil. Parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Olha, não está dizendo aqui, a meu sentir, a meu particular sentir, que você vai fazer uma ação monitória e dentro dela a produção antecipada de provas, que é o 381. Eu entendo que você produz a prova antecipadamente, conforme o artigo 381 diz, em contraditório, uma prova que vai ser debulhada, vai ser estudada, em contraditório na produção, não em contraditório se deve ou não deve. E notem lá no artigo 382 que o processo, esses autos da produção antecipada de prova, fica por 1 ano disponível no fórum, e depois ele entregue. A parte, o judiciário não tem interesse nisso, porque qual a natureza da sentença que julga a produção antecipada de provas? Meramente declaratória, declarando que a prova foi bem produzida. Autor e réu participaram da produção da prova, aqui no caso, da prova oral. Houve contradita, perguntas de uma parte, perguntas de outra. A processualística da apuração da prova foi feita. Agora, lá no 381, na produção antecipada de provas, o juiz não vai dizer que deve, não deve. Ele simplesmente vai dizer, vista etc. A prova foi produzida conforme se produz prova oral. Ponto. Faz isso. Depois, você vai fazer uma petição inicial de ação monitória e no texto da sua ação monitória você vai dizer, olha, já produzi uma prova oral anteriormente. Estou juntando essa prova agora para que esse título, sem eficácia executiva, não líquido, não certo, não exigível, comece nas minhas afirmações a figurar uma obrigação, inciso 1, 2, 3, para aquele que eu aponto como devedor. Tá ok? O parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso. E aqui é interessante, pessoal que gosta da prática processual civil, na petição inicial deverá constar, né? Na petição inicial, faça uma busca disso. Petição inicial não é só 319. 319 dá um básico, procedimento comum. Mas procedimentos especiais, a gente sempre vai encontrar. A petição inicial deverá provar, deverá conter na petição inicial deverá estar comprovado. E aqui, mais uma particularidade das petições iniciais. Outra questão, conjugar esses 3 incisos com os incisos do caput. Veja bem, no parágrafo 2º, importância devida e instruída com a memória de cálculo. Isso para quê? Para pagamento de quantia em dinheiro, que é o inciso 1º do caput dos 700. Agora o inciso 2º dos 700, do parágrafo 2º. Valor atual da coisa reclamada. Isso para quê? Para entrega de coisa fungível ou infungível, de acordo com o inciso 2º da cabeça do artigo, do caput. Voltando agora ao parágrafo 2º, mas agora o inciso 3º. Conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Nós retornamos ao inciso 3º do caput,
o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Eles estão intercalados. E aqui eu vou ter que dar o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido para os casos de 3 do caput, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, porque eu posso pedir uma obrigação, que se cumpra, que se faça algo. Mas pode ser que aquilo não possa ser feito. Conversão em perdas e danos. Se essa obrigação não pode ser realizada mais por algum motivo, vou convertê-la em perdas e danos, então um valor patrimonial, um valor aí dessa questão. Mas sempre fica a dica, conjuguem os 3 incisos da cabeça do artigo, do caput do 700, com os 3 incisos do parágrafo 2º do mesmo artigo, vai facilitar muito a coisa para você. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista nesses incisos do parágrafo 2º. Aí eu peço uma atenção ao artigo 292 do Código, que fala do valor da causa. Ora, se eu estou pedindo uma quantia em dinheiro, se eu estou pedindo uma coisa, ou o cumprimento ou não de uma obrigação, isso tem um valor. É o bem jurídico, né, se assim diz, que está sendo debatido nessa monitória. Dessa forma, este será o valor da causa. Esse será o valor da causa. Porque nós vamos ter situações lá à frente onde o valor da causa será base de cálculo para eventuais condenações por má-fé. Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial deverá ser indeferida quando não atendido esse parágrafo 2º. Ora, vale dizer, se você pede uma quantia em dinheiro, um cheque de R$1.000, já prescrito, suponhamos, ou uma notinha de bar, vamos estabelecer tudo aqui a R$1.000, boteco a R$1.000 é muito, né? Mas tudo bem. E você acrescenta a memória de cálculo, põe juros. E lá ao final, a gente coloca aquele valor, dá-se a causa o valor de tantos reais para meros efeitos fiscais. Ora, isso não. Você vai colocar o valor da causa, o valor correto. O valor correto. Se não atender isso, é indeferimento imediato da sua petição inicial. Para o parágrafo 5º, ainda no artigo 700, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Aqui eu quero fazer uma singela ressalva. Vamos traduzir esse artigo. O juiz analisa a petição inicial. Tem dúvida que a prova documental apresentada pelo autor não está muito boa. Ele pode ter dúvidas também quanto à prova testemunhal, quanto à prova pericial. Então, eu entendo que esse artigo poderia ser lido na primeira parte mais ou menos assim. Havendo dúvida quanto à idoneidade das provas apresentadas pelo autor, amplia só a prova documental. E se a prova testemunhal deixar dúvidas quanto à idoneidade? Ele não vai proceder quanto à parte final desse parágrafo 5º? Sim, também, é claro. Agora, depois, a segunda parte desse parágrafo 5º. O juiz vai intimar o autor para, se ele quiser, adequar a petição para o procedimento comum. Ei, calma. O juiz está com dúvida? Vamos dar tempo ao autor para sanear essa dúvida. Antes de remeter o procedimento ao monitório, inicialmente eleito pelo autor, mas em função da dúvida da idoneidade da prova, seja ela qual for, a meu particular sentir, antes de remeter ao procedimento comum, por que não uma audiência de justificação, quem sabe?
Nós estamos ainda numa primeira fase da ação monitória, essa fase cognitiva que antecede, o que nós vamos ver daqui a pouco, a expedição do mandado de pagamento. Então, eu penso que pode existir, sim, a oportunidade de o autor sanear essa dúvida quanto à idoneidade que o juiz está com ela, sob pena de ocorrer aqui um dos casos crassos de agravo do instrumento. Diz crasso porque dessa decisão ela é agravável de instrumento, mas ela não está lá no rol do 1015, não. Aí nós vamos ter que ver como é que funciona isso aí, né? Ou aguardar preliminares da apelação lá naquele procedimento para qual o juiz remeteu de acordo com a parte final desse parágrafo 5º. Eu problematizo nesse aspecto. Então, aos olhos do professor Ronaldo, a leitura do artigo do parágrafo 5º diz o seguinte: havendo dúvida quanto a qualquer das provas apresentadas pelo autor daquele documento sem eficácia de título executivo, ele deverá oportunizar ao autor sanear essa dúvida. Saneando essa dúvida, tudo bem, prossegue-se pelo rito monitório. Vamos buscar o mandato monitório. E não, sem direito a nenhum recurso, para mim é cabível aqui o agravo do instrumento, remeter já para as vias ordinárias. Não foi essa a eleição do autor. Ele quer ação monitória, independente de qual motivo. Ele tem que ter oportunidade de fazer essa emenda, não para adaptá-la ao procedimento comum. Inicialmente, uma emenda para sanear essa dúvida quanto à idoneidade. Não saneada a dúvida, aí sim remete ao procedimento comum, ok? Parágrafo 6º, é admissível a monitória em face da fazenda pública. Eu só quero alertá-los que há uns anos atrás teve uma onda de ações monitórias quando do processo de 1973, CPC 73, de títulos da dívida agrária. Olha que coisa pré-histórica, eu estou colocando um título aqui da dívida agrária para vocês, chega mais para cá. São títulos de 1800 e pouco, emitidos no Império ou na República Nova, títulos de 1930. E aí já é demais fazer essa monitória disso, né? Eu penso que qual o limite dos títulos? Limite da prescrição das ações reais. Então, eu penso que vamos com calma nessa hora. Parágrafo 7º. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Por se tratar de procedimento especial, lá no Código 73 nós tínhamos dúvidas como que se daria essa citação. Pela mesma forma com que se dá pelo procedimento comum. Tá ok? Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, aí eu já faço uma leitura diferente, em função do que eu comentei do artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 700. Eu leria tornado evidente, em função do parágrafo 5º do artigo 700. O direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, ordem de pagamento ou de entrega da coisa, ou para execução da obrigação de fazer ou não fazer. 15 dias para contestação, para o cumprimento e o pagamento de honorários 5% sobre o valor da causa. Aqui a grande
preocupação nossa é o seguinte: é o mandado de pagamento, ou mandado de fazimento ou não fazimento, se for um pleito do tipo esculpido no inciso 3º do caput do artigo 700. Estando claro, estando visível esse direito, ou tornado evidente, ou tornado idôneo, após os comentários que eu fiz agora há pouco ao parágrafo 5º do artigo 700. Esse mandado de pagamento, a meu sentir, ele encerra essa primeira fase da ação monitória, uma fase de cognição, uma fase de conhecimento, para que nós possamos saber se aquele título sem eficácia executiva não tem cambiariedade, não é certo, líquido e exigível. Vencido esse momento, que é um diálogo, e aí nós vamos à teoria institucionalista do processo, o processo como construção democrática das partes, nós vamos pensar que é um diálogo entre o magistrado, meu poder jurisdicional, se assim entenderem bem, e o autor, aquele que pleiteia a monitória. O réu não paga custas pelo parágrafo 1º, se ele cumprir o mandato no prazo determinado de 15 dias. Agora, veja bem o parágrafo 2º, ele é extremamente importante, muito importante. O título constitui de pleno direito um título executivo judicial. Veja bem que eu não tinha título executivo judicial. Eu tinha um arremedo de papéis. E agora eu tenho um título hábil a ser executado, porque a inércia do réu em não pagamento, em não oferecimento de embargos, vai converter o mandado de pagamento em título executivo judicial, sem maiores formalidades. Não há necessidade de uma decisão, de um despacho, dizendo, em função do não pagamento, em função da inércia, e vejo que aqui não se fala revelia, não usa a palavra revelia aqui, em função do não cumprimento do mandado de pagamento, eu o converto em título executivo judicial. Não há necessidade dessa formalidade. Por quê? E é interessante isso. Porque se houver uma formalidade, um despacho judicial nesse sentido, reabre um prazo para o réu, sei lá, fazer o seu agravo de instrumento e tentar aí um combativo. Então, nesse momento, o Código dispensa qualquer formalidade. Basta uma mera certidão da Secretaria informando: vencido o prazo de 15 dias, nada ocorreu. Prosseguindo-se quanto ao mais, lá pelo rito da execução comum do cumprimento de sentença. Então já inicia o cumprimento de sentença. Outra questão importante nesse parágrafo 2º que eu coloco: quem dá início a esse cumprimento de sentença? Há quem diga que o autor da ação monitória terá que dar o start ao cumprimento daquele ex-mandado de pagamento, que é o mesmo documento, agora convertido, ele recebe outro nome, e agora título executivo judicial. Quem vai dar esse start? O autor da ação monitória. Há quem diga isso. De minha parte, certificado o transcurso de prazo para os embargos e nada feito, nem pago, nem embargado,
o próprio juiz já pode determinar ali a constituição patrimonial e iniciar a fase de liquidação, cumprimento de sentença. Pois bem, parágrafo 3º, aqui diz: é cabível a ação rescisória da decisão do caput, ou seja, a decisão que determina a expedição do mandado de pagamento quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º, ou seja, da decisão que defere a expedição de mandado de pagamento, cabe agravo de instrumento, pelo autor ou pelo réu. Cabe agravo de instrumento. Entretanto, dada a sua natureza mista, é uma natureza inicial, meramente declaratória de evidência do direito do autor, e posteriormente uma natureza assemelhada à de sentença, dessa decisão cabe ação rescisória. Faço aqui só um remembers dos meus comentários lá nas tutelas de urgência, aquela tutela que se torna estável. Depois da estabilidade dela, não se pode fazer mais nada. Eu entendo que é possível fazer a rescisória. E aqui nós encontramos a mesma situação. Vejam que aquela decisão que determina no caput a expedição do mandado de pagamento é uma decisão que se estabiliza. Ela fica parada no tempo, aguardando algo, qual seja o pagamento ou a inércia. Ainda assim agravável por instrumento. Agravada de instrumento, suspensão. Mas o embargado suspende também, nós vamos ver. Agora, após convertido em mandado em título executivo judicial, começa o transcurso de prazo, 2 anos, para a ação rescisória. Esse tema é muito importante. Se a ré for a fazenda pública, aí remessa necessária ao tribunal imediatamente superior. Para o parágrafo 5º, aplica-se a ação monitória, se couber no 916, é o pagamento de honorários, 30% do valor da dívida, quanto ao mais, divisão em 6 parcelas. Ok? Muito bem. Vamos agora para o artigo 702. Não há necessidade, pelo caput, não há necessidade de garantia do juízo. No Código de 73, para eu fazer os embargos, a execução, os embargos monitórios, eu tinha que dar uma garantia para o juízo, tipo uma caução. Eu colocava um determinado valor de juízo, qual valor? O que estava sendo executado, o que estava consignado no mandado de pagamento, agora convertido em título extrajudicial, para embargar. Não há necessidade disso mais pelo caput do artigo 702. Pelo parágrafo 1º, ordinariza. O parágrafo 1º ordinariza as alegações passíveis de serem feitas nos embargos à ação monitória. Qualquer matéria. Inclusive aquela matéria que é lá da primeira fase, entre o autor e o juiz, para definir a idoneidade da prova documental ou qualquer outra prova, na extensão que eu a faço, ou para discutir a evidência do direito do autor, porque nesse momento era um diálogo autor
Poder Judiciário. E agora, feitos os embargos à ação monitória, isso pode ser rediscutido. Então, amplia, ordinariza o procedimento dos embargos aqui pelo parágrafo 1º do artigo 702. O parágrafo 2º é uma obviedade. Ou seja, quando o réu disser que o valor está errado, tem que dizer qual é o valor correto. Tanto é que eu gosto de brincar com meus alunos o seguinte: em direito não existe uma resposta sim, uma resposta não. Você pensou na resposta depende, eu digo mais. Em direito existe sim, não e depende a qualquer questionamento, mas seguido de centenas de justificativas. Outros cursos, principalmente o pessoal das exatas, né? Você pergunta uma coisa, ele, sim, e silencia. Nós do direito não. A qualquer resposta que damos, há uma justificativa que apresentamos, tá bom? Parágrafo 3º, severo. Se você não disser, réu, o valor correto, será tomado por correto o valor apontado pelo autor, o valor constante do mandado de pagamento inicialmente e depois convertido em título executivo judicial. E vai tramitar por esse valor. É bom que se tome muito zelo quando se afirma determinado valor ou não. Ok? Se houver outros fundamentos e eles forem impugnados, tudo bem, mas não vai se deixar passar. Claro que pelo parágrafo 4º eu já dei uma palhinha a esse respeito. Impetrados os embargos, opostos os embargos, suspende-se a decisão do mandado de pagamento. Tá ok? A resposta aos embargos 15 dias, pelo parágrafo 5º. Parágrafo 6º. Admite-se a reconvenção, não sendo possível reconvenção de reconvenção. Esse tema todo mundo, eu não vi ninguém exemplificar bem, eu tento dar um razoável arremedo de exemplo, não necessariamente para ação monitória, talvez isso estivesse lá pelo rito comum, mas eu vou tentar um exemplo aqui pela ação monitória. Vamos lá. O dono de um bar promove uma ação monitória baseada em notinhas de boteco contra um cliente, R$1.000. Em resposta, o cliente responde, através dos embargos, reconvindo, dizendo: não só não lhe devo, como é o senhor que me deve, dono do bar. Ele reconvém dizendo isso. Por que, senhor dono do bar? Porque, além de cliente, eu sou o seu fornecedor de bebidas. E o senhor me deve R$1.200 em bebidas. A reconvenção vai basear-se no quê? Em dizer, o réu diz, o cliente, não só não lhe devo as bebidas que me cobra, como é o senhor que me deve, porque eu sou o dono do atacado que lhe fornece bebidas. Então houve ação e agora uma reconvenção. Reconvenção da reconvenção. Quando o dono do bar diz, não lhe devo as bebidas, porque além das notinhas, tem ainda o carreto e a mão de obra que eu gastei para buscar as bebidas no seu atacado, que não me ofereceu e deveria ter oferecido um transporte. Então agora a reconvenção da reconvenção. Não só você, cliente e atacadista, me deve as notinhas, como também não lhe devo as bebidas, porque além das notinhas me deve o carreto, o transporte, os chapas, peões que eu gastei para buscar lá no seu comércio.
Então, reconvenção da reconvenção. Isso seria ordinarizar por demais, seria muito melhor ver isso lá no rito ordinário, isso descaracteriza por demais a monitória. Professor, mas então como é que o dono do bar vai fazer para cobrar esses carretos? Porque admite a reconvenção. O dono do bar cobrou do cliente, o cliente respondeu. Além de cliente atacadista, quer o valor das bebidas que vendeu para ele, que é tipo uma compensação aí, quem sabe. Agora, e essa outra parte? Vai para as vias ordinárias, vai montar outro processo, fazer outro procedimento e vai por lá, tá bom? Esse é um arremedo de desenho de reconvenção da reconvenção que é vedado aqui pelo parágrafo 6º do nosso artigo 702. Parágrafo 7º é uma conveniência, às vezes as ações monitórias são fundadas em papéis complexos, com muitas obrigações. Então faculta ao juiz a desmembrar isso, abrir um outro procedimento para relação à parte controversa. Às vezes o réu aceita uma parte, mas não aceita outra, então pode cumprir uma parte, iniciar a execução de uma parte, a liquidação de uma parte, mas não tem como fazer da outra. Então, se há uma complexidade, pode desmembrar, não há problema algum. Parágrafo 8º, se rejeitar os embargos, retorna lá ao parágrafo 2º do nosso artigo 701, definitivamente é título executivo judicial, prosseguindo-se pelo cumprimento de sentença. O parágrafo 9º, os mais jovens não vão compreender bem por que ele está aqui, porque a sentença que julga os embargos, de sentença cabe qual recurso? Ora, meu Deus, não nos resta dúvidas que é a apelação e parece-nos um excesso o parágrafo 2º aqui. O parágrafo 9º do artigo 702. Mas foi necessário colocar aqui porque antes do CPC de 2015 tínhamos muitas dúvidas quanto a isso, a natureza jurídica dessa decisão, uma vez que prolatada o processo prosseguir-se-ia pelo rito do cumprimento da sentença. Tinha-se a ideia que pela excepcionalidade do procedimento da ação monitória, deveria ser uma decisão interlocutória agravável por instrumento. O Código só veio pacificar isso, deixar tranquilo essa questão. É uma sentença, sim, a natureza jurídica de sentença é uma sentença, por isso é apelável, ok? Parágrafo 10 e 11. Qualquer aquele que propor de má fé uma decisão, uma ação monitória, ou pelo parágrafo 11º, embargar de má fé, multa 10% ao valor atribuído à causa. E isso para justificar aquele alerta que eu fiz. O valor da causa é muito importante que seja bem estabelecido ou bem impugnado, para que seja bem definido para fins de eventual condenação por esses parágrafos 10º e 11º. Ok, pessoal? Espero ter contribuído um pouco com vocês relativamente à ação monitória. Ok? Estamos aí abertos a sugestões, relembrando, esse meu entendimento sobre a ação monitória é um entendimento particular, com todo respeito a quem pensa diferente, a quem doutrina diferente. Muito obrigado, até mais.